Boa noite. Vou dar aula hoje sobre exame físico, métodos clínicos e imaginológicos da laringe. O índice da aula. Primeiro vou falar do histórico, anamnese, exame físico, propedêutico para aparelho do examinador, laringoscopia direta e indireta, a flexível e a rígida, avaliação da erudição, avaliação ambulatorial e pelo vídeo do eletograma, o exame das condições de produção vocal, análise perceptiva auditiva da voz e laboratório de voz, exames complementares, estroboscopia, Dona Luciana teve a gentileza de se oferecer para dar essa parte mais difícil, eletroglotografia, fotoglotografia, laringografia ultrassonográfica, videotomografia, que a Alcimira vai falar um pouco, e eletromiografia laríngea. Depois diagnóstico com imagem. Anatomia, regiões, carcinomas, tumores supraglóticos, glóticos, cartilaginosos e metástases linfonodais. Depois lesões císticas, vasculares, trauma e processos granulomatórios. Bom, um pouco do histórico do estudo do fenômeno vocal. Começou em 1854, quando o cantor espanhol Manuel Garcia visualiza sua própria laringe em funcionamento, faz a autolaringoscopia. Em 1857 foi criado o espelho laríngeo, que deu origem a uma nova área da medicina, a laringologia. Em 1878, em Munique, foi feito o primeiro estroboscópio rudimentar. Ele tinha um facho de luz que era interrompido por um disco com perfurações na sua borda. Em 1898, em Berlim, surgiu a fotografia estroboscópica, mas foi só em 1979, com Yoshida, que teve um grande avanço na estroboscopia, com vídeo e sistema telescópico. Em 1975, o mesmo grupo acoplou o nasofibroscópio flexível, que permitiu fazer o exame em condições normais de fonação em pessoas que tinham muitos reflexos e em crianças. Na anamnese da laringe, é importante a gente estar atento. A história familiar de problemas de fala, doenças auriculares, nascimento e desenvolvimento neuromuscular, como é que foi o parto, se teve algum trauma importante, dentição, desenvolvimento da linguagem, como é que foram os primeiros balbucios, as primeiras palavras, sentenças, o desenvolvimento da voz da pessoa, como que era a fala na infância, se ela conseguia cantar na infância, por exemplo, como se deu a muda vocal, o processo de envelhecimento vocal, se ela teve alguma educação, se ela recebeu algum treinamento em oratória que faz uso profissional da voz, doenças prévias, a queixa atual, além da voz tem alguma outra queixa um pouquinho laringológica, e as queixas relativas da voz e à fala. O início, a duração, as situações em que aparece, se é para falar em público, se é para cantar. No exame estético, então, na inspeção, deve-se olhar as saliências das cartilagens tireoides e códia, a mobilidade da laringe, ela desce um pouco na inspiração e sobe na expiração, e observar as regiões paralaringes, ver se tem tiragens supra e intraclaviculares ou external, que pode falar a favor de uma dispneia por estenose laringo-traqueobrônquica, diferenciar dispneias pulmonares ou medicamentosas. Na palpação é importante verificar a presença de linfonodomegalias, se tem algum tipo de edema externo, abaulamentos ou pontos dolorosos, possa sugerir um carcinoma avançado, pericondrite, hematoma, abscesso. Fazer uma compressão posterior, ver se o paciente refere dor, pode sugerir lesões inflamatórias da região adenoide. Uma mobilização lateral. É comum ter uma crepitação pelo deslizamento dos corpos da cartilagem tireoide sobre o plano vertebral. Essa crepitação está ausente, infiltração da cartilagem por tumor e edema das cartilagens tireoides. A propedêutica do aparelho fonador. Primeiro, laringoscopia indireta. O paciente deve estar sentado, ereto, com o tronco um pouco para frente. Deve ser feita uma horoscopia para ver o tamanho do espelho adequado, de forma que permita a visualização de todas as estruturas da orofaringe e hipofaringe, e a pega adequada. Deve tracionar a língua do paciente segurando com o polegar e o dedo médio, o dedo indicador se apoia na arcada dentária, e o dedo mínimo e anular se apoia no queixo do paciente. O espelho laríngeo deve ser pego com os dedos polegar, indicador e o dedo médio, colocado sob a úvula, rechaçando o palato mole para trás e posteriormente, para trás e para cima. Deve seguir uma sequência de visualização das estruturas, de forma que toda
o parênquima faringolaríngeo seja visualizado. Primeiro bordo livre da epiglote, sua face laríngea, depois as moléculas de ligamento glossoepiglótico, zona carotenoide direita e esquerda, bandas ventriculares direita e esquerda, a silhueta glótica, melhor avaliada na inspiração profunda, as pregas vocais direita e esquerda, a comissura anterior e os seios piriformes direito e esquerdo, e observar se há algum tipo de estado alimentar. Pensa o paciente que fale o fonema da letra I prolongado, permite uma ampliação do vestíbulo laríngeo. Algumas observações na laringoscopia indireta. Na base da face faríngea da epiglote tem um engrossamento, deve ser confundido com tumor. A região ventricular é de difícil visualização. Patologia dessa região pode ser sugerida por edema das bandas ventriculares dos blocos das pregas vocais. Em crianças, pessoas que têm uma queda ou uma forma diferente da epiglote, ou que tem muitos reflexos, pode ser feita laringoscopia direta ou microscopia de laringe. Tá? A laringoscopia direta pode ser feita por endoscopia flexível ou fixa. A flexível deve ser a primeira a ser realizada, que é nasal, um lado do endoscópio flexível de 4 milímetros de diâmetro, com 850 watts. Idealmente, a identificação cósmica para avaliar as estruturas das correspondências naturais de formação do paciente. Se as mucosas forem muito edenaciadas, muito convexas, pode ser feita uma medição com soluções quase construtoras. O que a gente observa na endoscopia nasal? As fossas nasais, observar a mucosa, o grau de dilatação, a coloração da mucosa, as secreções, alterações anatômicas, como desvio do cérebro, hipertrofia de Gourmet, o pálado, observar a movimentação do pálado durante a clonação e durante a deposição. O objetivo é avaliar se ocorre uma oclusão parcial do pálado, as estruturas musculares envolvidas, ou se ocorre uma oclusão parcial com necessidade de outras estratégias musculares para forçar uma possível oclusão total. Pede ao paciente que fale o G e K repetidamente, fale frases, movimento em fala também, como Juju, pediu Jujuba, Coca-Cola, que assovie ou faça manobra de valsalva. Na orofaringe e hipofaringe, são áreas que são deixadas geralmente ao segundo plano, mas elas são importantes áreas de caracterização da voz humana. Elas funcionam como caixa de ressonância. E aqui o autor coloca a comparação entre o arco flash e perimbal, que eles, apesar de terem o mesmo formato, o arco flash não produz som porque tem uma caixa de ressonância. Na laringe, o enfoque da microscopia vai ser funcional, analisar a epiglote e o vestíbulo laríngeo, que são importantes locais de ressonância da voz. Solicitar que o paciente fale I e E prolongadamente, para ter musculatura envolvida na agudização. Depois um I mais agudo, para avaliar a laringe com uma diminuição da pressão subglótica no final. Depois um I mais grave ao mais agudo, para ver a flexibilidade dos ajustes e a continuidade em todo esse tempo vocal do paciente. As aritenoides, elas devem ser observadas na inicialização e na finalização da emissão do som, quanto às suas sincronias, se elas fazem movimento antes e posterior, se elas basculam medialmente, se tem alguma assimetria, se surgir uma articulação cruzada. As pregas vestibulares funcionam para aumentar a intensidade sem alterar a frequência. E as pregas vocais devem analisar o volume, o comprimento, se elas têm uma palpitação completa ou não. A endoscopia rígida é feita no telescópio, de preferência sem anestesia tópica também. Ele tem uma iluminação, uma amplificação da imagem melhor do que o endoscópio flexível, por isso que avalia melhor o revestimento mucoso para a tração da mucosa. Deve-se procurar edema de mucosa, acúmulo de secreções, hiperemia, espessamento do epitélio laríngeo glótico e decidir refluxo faringolaríngeo. A avaliação da deglutição. As queixas são relativas às fases da deglutição. Na fase preparatória oral, o paciente tem dificuldade de misturar e embebedar,
finalizar o alimento com saliva e manter na boca. Deve-se avaliar se ele usa drogas como maconha ou cocaína, uso de medicações como beta-bloqueadores, vasoconstritores, antidepressivos e antistamínicos e algumas doenças sistêmicas. Na fase oral, há um escape para os sucos gengivo-linguais e ácidos por estado alimentar. Na fase faríngea, pode ter um escape para as fossas nasais, uma tosse tardia por inalação dos alimentos presentes no seio piriforme e uma sensação de corpo estranho. E a fase esofágica, as queixas podem ser mau hálito, dor primordial. A avaliação ambulatorial da deglutição pode ser feita com oroscopia e nasofibroscopia. Na horoscopia, deve-se avaliar os dentes, a língua e o palato, tons e movimentação, a atrofia do epitélio, as condições de saliva e sensibilidade oral. Pode ser feita tocando-se as amígdalas e a face posterior da faringe. São as zonas que ativam a fase faríngea. A nasofibroscopia pode ser feita com alimentos sólidos, pastosos e líquidos misturados com ácido de metileno. Deve-se observar o palato mole nas fases oral e faríngea, se há escapes e restos salivares ou alimentares na nasofaringe, e após a deglutição, pesquisar restos alimentares na valécula, que é problema da fase oral, nos seios piriformes, da fase faríngea, e no vestíbulo faríngeo, no vestíbulo laríngeo, pela perda da elevação laríngea ou da sensibilidade glicoaritenoide. Deve-se pesquisar uma simetria de movimentação muscular da faringe e testar a sensibilidade laríngea, o reflexo da tosse. Pode-se tocar o fibroscópio na borda superior da epiglote, na pré-gária epiglótica e na região das aritenoides. E o fitodeglutograma, ele é feito com fluoroscopia e bário. O paciente toma 10 ml para avaliação líquida, o pão francês embebido com bário para sólido e o bário misturado com engrossantes para pastoso. Na fase preparatória oral, é solicitado manter o alimento na boca por 5 segundos para avaliar a capacidade de retenção da cárie lingual, depois mastigar quanto necessário. E aí deve-se observar a homogeneidade, o escape precoce para a valécula e para a hipofaringe. Na fase oral, deve-se observar a movimentação da língua contra o palato duro e a elevação do palato mole, e o tempo entre o toque do alimento nas zonas de gatilho da fase faríngea e o seu início, que são as amígdalas e a região posterior da faringe. Na fase faríngea, deve-se avaliar a elevação da laringe, o fechamento do palato e constrição da faringe. Não deve ter alimentos na hipofaringe ou penetração laríngea. O tempo máximo dessa fase é 1 segundo. E se tiver presença de restos alimentares nos seios piriformes, observar se tem aspiração na próxima inspiração. A fase esofágica, a cada 4 a 6 fases faríngeas deve ter uma fase esofágica. Avaliar problemas nessa fase e ver se a consistência ou o volume dos alimentos interferem. E avaliar a presença de refluxo, os sinais de refluxo. O exame das condições de produção vocal. Primeiro, análise perceptiva, auditiva da voz, depois laboratório de voz. A análise perceptiva é feita pela orelha, que é o melhor instrumento de avaliação. Deve-se escutar o paciente enquanto fala para ter uma percepção global da coordenação pneumofono-articulatória, da atividade articulatória bucofaringo-nasal e dos locais de ressonância. Para isso, tem provas para subtrair essas etapas de formação do som. O paciente que emita vogais porque o som sofre interferência das articulações. As vogais I e A. Vogal I é referência para a emissão tensa, é a que melhor expõe a laringe na laringoscopia, é a que precisa de maior energia cinética, tanto pulmonar quanto laríngea. Então a gente tem um som de melhor qualidade, com menos dissipação de energia e por mais tempo para avaliar. E durante a pronúncia da letra I, a língua se eleva e os lábios estão em fenda. A A é o extremo oposto, ela é a referência para a emissão relaxada. Durante sua emissão existe pouca atividade muscular laríngea e um menor fluxo aéreo subglótico. Durante sua emissão, a língua está baixa e os lábios rebaixados. Primeiro, pede-se que o paciente emita a vogal I no tom e intensidade habituais, para avaliar o loudness, que é a adequação da intensidade ao ambiente. Se ele estiver muito alto, pode ser um descontrole da coordenação pulmonar, no início da fala, uma tensão da musculatura laríngea excessiva. O pitch é a sensação auditiva da frequência. Pelo pitch, a gente pode ter uma ideia da frequência central habitual, porque durante a emissão da letra I, a gente usa a frequência média e superior da nossa extensão vocal.
A tensão geral do aparelho, avaliar tônus da musculatura cervical, supraglote e faríngea, e ver se acontece alguma irregularidade na emissão do som, o momento que ela acontece e se ela é acompanhada de tensão muscular. Se é uma irregularidade final sem esforço muscular, pode ser por perda de tensão da musculatura glótica, sem compensação subglótica ou cervical, ou então perda da pressão subglótica, sem adaptação da musculatura glótica. Se há uma irregularidade final com esforço muscular, pode ser por uma tensão excessiva da musculatura glótica. Se há uma irregularidade final com soprosidade sem esforço muscular, pode ser uma alteração da motricidade das pregas vocais. Em algumas doenças como Parkinson, esclerose múltipla ou fadiga muscular. E se há uma irregularidade no início, pode ser por secreção mucoide depositada nas pregas vocais, basta pedir para o paciente pigarrear, ou uma tensão excessiva tireoaritenoide. É possível avaliar a qualidade vocal e características como aspereza, tensão, astenia e soprosidade. Essa classificação é muito subjetiva e depende do tipo de memória do examinador. Se é memória tátil, ele vai falar a voz como aveludada, áspera. Se é uma memória auditiva, ele pode falar uma voz como rouca. Se é visual, pode ser clara, brilhante, uma voz escura. E alguns ainda por volume, que é uma voz oca, uma voz plena. E depois do paciente emitir a letra I em tom e intensidade habituais, a gente pede para ele fazer uma escala de frequência ascendente e descendente, para avaliar a extensão vocal e quebra de sonoridade. A gente também avalia as estruturas articulatórias e ressonantais. Vozes espremidas, camufladas ou engolidas pode ser por uso excessivo de estruturas supraglóticas. Vozes agudizadas, metálicas, por abusos vocais, aumento da tensão da musculatura pré-laringe, como eu tinha falado, e elevação da laringe e manutenção no plano mais superior. E uma emissão fluida, límpida, traduz um bom relaxamento da musculatura para-laringe. O laboratório de voz é uma quantificação do sinal acústico, são dados mais objetivos do que a avaliação perceptiva auditiva. O problema é que os parâmetros variam entre os programas adotados aqui no Brasil. Isso é uma dificuldade de normatizar dados para pesquisa e fins de publicação científica. Os principais parâmetros acústicos analisados são frequência fundamental, medidas de ruído e espectrografia acústica. A frequência fundamental é o número de ciclos glóticos por segundo, medido em Hz. É o parâmetro que sofre menos variação entre os aparelhos e menos influência de fatores externos. O pitch, que é a sensação auditiva de frequência, ele depende da frequência fundamental Ele depende da frequência fundamental e também de tensão, massa e comprimento das pregas vocais e da caixa de ressonância. Assim, por alterações aqui, podem alterar o pitch com uma mesma frequência fundamental. Em crianças, para o português falado no Brasil, a frequência fundamental média é 236 Hz, das mulheres é 206 Hz e dos homens é 113 Hz. E lembrar que quanto maior a frequência, mais agudo é o som. A onda sonora ela não é totalmente periódica, ela é como um som eletrônico seria, ela é quase periódica e existem índices de perturbação da frequência, a curto e a longo prazo. A curto prazo, eles avaliam ciclo a ciclo as ondas. Tem o jitter, que é o índice de perturbação da frequência em termos de altura, e o shiver, que é em termos de amplitude. O longo prazo é o tremor e o vibrato. O tremor é a modulação de parâmetro clínico. O normal é por volta de 1 Hz, e ele pode ser de 1 a 20 Hz. Ele pode traduzir a alteração de um ou mais componentes da fala, e existem alguns estudos com quadros neurológicos que têm alguns tipos de tremor esperados. E lembrar também que existe tremor fisiológico associado a estresse ou emoção. O vibrato é uma modulação regular da frequência fundamental e ou amplitude que acontece no campo lírico e popular. Diferente do tremor, ele não representa patologia e ele pode variar de 2 a 8 Hz. Em relação às medidas de ruído, a gente tem duas: proporção harmônico-ruído e energia de ruído glótico. Proporção harmônico-ruído, PHR, ela tem relação com a qualidade vocal, ela é medida em decibéis. Na mulher, a média é 9,6 decibéis e no homem 8,4. Mas ele não diferencia vozes normais de vozes disfônicas.
Já a energia de ruído glótico é medida em decibéis negativos, ela é calculada a partir da subtração do componente harmônico e valores alterados desses parâmetros indicam uma aperiodicidade do padrão vibratório. Ela é melhor do que o PHR para as vozes disfônicas. E a espectrografia acústica ela é a representação visual de um sinal acústico, em 3 dimensões. No Y a gente tem a frequência, no X o tempo e no Z a energia ou Lawrence. Ela pode ser feita em filtros de faixa estreita para os harmônicos e os de faixa larga para os formantes do som, que são as regiões de incremento de energia. E uma grande utilidade é o estudo do padrão de fala e modificações pré- e pós-fonoterapia. Você tem 2 avaliações do mesmo exame da mesma pessoa, objetivamente. No espectrograma feito com banda estreita, o primeiro harmônico é a frequência fundamental, essa primeira linha aqui. Os harmônicos acima são múltiplos desse harmônico e o espaço entre eles é a frequência fundamental em Hertz. Então, quanto mais aguda uma voz, menor vai ser o espaço entre os harmônicos. Os de banda larga, as linhas são representadas por F1, F2, F3, formante 1, formante 2, formante 3. E lembrar que a avaliação perceptiva auditiva é sempre soberana aos dados acústicos. A grande limitação no uso clínico da espectrografia é que falta uma padronização com database brasileira, com protocolos e experiências clínicas complicadas para serem avaliadas. Os exames complementares, eles avaliam a acústica, a aerodinâmica, vibração mucosa ou atividade muscular. São basicamente esses 6, a estroboscopia, que a Luciana vai falar, a eletroglotografia, fotoglotografia, laringografia ultrassonográfica, videoquimografia, que eu também vai falar um pouco, e eletromiografia laríngea. A eletroglotografia, ela determina como ocorre a aproximação e o contato entre as pregas vocais, por uma onda de radiofrequência. São colocados dois eletrodos na região cervical do paciente, de cada lado da cartilagem tireoide, e é solicitado ao paciente que produza som. Quando as pregas vocais se aproximam, a impedância torna-se menor e aumenta o sinal glotográfico. Isso a gente pode inferir com esse exame o tempo de fechamento e abertura das pregas vocais, a intensidade e a velocidade de movimentação delas. É um exame não invasivo, de custo baixo, e ela tem uma utilidade prática interrogada. E há muitas críticas quanto à fidedignidade da sua representação da movimentação glótica. Além disso, ela sofre interferência da gordura, de movimentos musculares cervicais e laríngeos verticais. A fotoglotografia é uma variante da eletroglotografia, também utiliza o mesmo princípio de impedância, mas ao invés de ondas de radiofrequência é usada a luz. É uma fonte luminosa via bucal, inserção captante na região cervical e subglótica. Também existem padrões para o tempo de fechamento e abertura, o ciclo de trabalho glótico e a velocidade desse ciclo. Também o exame de baixo custo e pouco. A pesquisa de pulso cervical pode ser um grande problema dos pacientes também. Laringografia ultrassonográfica é uma técnica que vem sendo estudada no Japão e promete ter muita utilidade clínica. Sinais ultrassonográficos com sonda externa, a região cervical, refletem nas pregas vocais e retornam, formando uma imagem espectral em tempo real que mostra movimentos lateromediais da laringe e crânio-caudais. A grande diferença é movimentos crânio-caudais, porque nenhum outro método consegue demonstrar esses movimentos. E aí também a gente pode avaliar outras estruturas na profundidade das pregas vocais, como os músculos e os ligamentos. A videoquimografia, a doutora Luciana vai falar melhor. A gente consegue uma observação direta do movimento vibratório das pregas vocais. No monitor de TV normal, cada quadro tem 525 linhas. A câmera do quimógrafo, ela pega uma linha por quadro na velocidade de 60 vezes por segundo, que gera uma imagem vertical em tempo real. A linha analisada é a primeira do quadro, que deve coincidir com a região a ser estudada. A gente analisa as pregas vocais quanto sua amplitude de vibração, frequência, alguma simetria, quociente de abertura, movimento da parte superior e inferior e diferenças de fase. O uso rotineiro é difícil, porque
pequenos movimentos da câmera modificam as linhas e aparelhos mais modernos já vêm com monitorização da posição da câmera. Eletromiografia laríngea. Ela consegue evidenciar possíveis degenerações axonais ou uma degeneração incipiente, por isso é muito bom para o diagnóstico e prognóstico das distorções neuromusculares laríngeas. São eletrodos bipolares em forma de agulha, que avaliam o músculo tireoidenoide, e por ele o nervo laríngeo inferior, e o cricotireoide, e por ele o nervo laríngeo superior. A técnica para o eletrodo do músculo tireoidenoide é percutânea pela membrana cricotireoide, direcionando a agulha posteriormente e superiormente. Para o músculo cricotireoide, após a inserção do eletrodo, solicita o paciente que faça uma emissão em frequência alta, que promova sua contração para ele ser melhor avaliado. As aplicações principais da eletromiografia são para diferenciar a paralisia de fixação das pregas vocais, paralisia versus paresia de músculos laríngeos e distúrbios neurológicos de psicogênicos. E por último, o diagnóstico por imagem. A endoscopia, então, avalia só a superfície mucosa. A tomografia e a ressonância avaliam a extensão profunda da lesão e possíveis metástases linfonodais. A tomografia deve ser pedida na suspeita de lesões não malignas, como laringocele, cisto duplo, tireoglosso ou trauma. Uma vantagem da TC é que ela é rápida. Ela avalia toda a laringe em menos de 20 segundos. Tem menos artefatos por respiração e deglutição. Já a ressonância é melhor para avaliar a invasão cartilaginosa e planos coronal e sagital, para avaliar melhor lesões transglóticas. Porque a TC ela faz uma aquisição helicoidal e depois uma reconstrução. Pode perder detalhes anatômicos. A desvantagem da ressonância é o maior custo e o maior tempo para fazer, que pode estar sujeito a mais artefatos, pela respiração e pela deglutição. Então, o exame de escolha para as lesões laríngeas em geral é a tomografia. Claro, sempre avaliar a necessidade de complementar com a ressonância. Aqui é um pouquinho de anatomia. Aqui é uma TC axial. Aqui o ocioide, a valécula e a glândula salivar. Aqui o espaço pré-epiglótico, as pregas ariepiglóticas, o seio piriforme, a veia jugular, a carótida interna e a carótida externa. Aqui a epiglote, a prega glossoepiglótica e ali as valéculas. Aqui a nível do ocioide, a epiglote. E aqui a nível da cartilagem tireoide, a epiglote, as pregas ariepiglóticas e os seios piriformes. O grau de ossificação das cartilagens é importante para avaliar nos exames de imagem. Quanto melhor a ossificação com a idade, mais fácil é avaliar a laringe. E tem que estar atento também, porque essa ossificação ela pode ser irregular ou assimétrica. E aí fica difícil de avaliar o comprometimento da laringe por tumores. Aqui a cartilagem tireoide, as lâminas direita e esquerda se encontram na linha média, formando um ângulo agudo. Os cortes mais superiores pode ser que elas estejam separadas. Isso deve ser confundido com uma invasão tumoral. Aqui as pregas vestibulares, a veia jugular e a carótida comum. Aqui a cartilagem glutenoide, cartilagem tireoide, as pregas vocais e a comissura anterior. Aqui o espaço paralaríngeo, ao nível das pregas vestibulares, ele tem uma densidade mais de gordura. E ao nível das pregas vocais, ele tem uma densidade de partes moles por causa do músculo tireoidenoide. Aqui é uma região infraglótica para mostrar a cartilagem ióidea. É o único disco cartilaginoso, cricoide. É o único disco cartilaginoso completo, uma circunferência completa. E observar que não existe material entre a cartilagem e a luz laríngea. O corte coronal de ressonância, os espaços paraglóticos, o ventrículo laríngeo e as pregas vocais.
Aqui é só para observar o baixo sinal da cartilagem tireoide não ossificada na ressonância. Aqui o espaço pré-epiglótico, as pregas ariepiglóticas e o seio piriforme. Ressonância também. Pregas vocais, comissura anterior e a cartilagem tireoide. A cartilagem tireoide aqui está calcificada com hipersinal medular. A luz da laringe ela é mais alargada anteroposteriormente no sentido das pregas vocais. As regiões da laringe, região supraglótica, da porção superior da epiglote até o ventrículo, formada por epiglote, espaços pré-epiglóticos e paraglóticos, pregas ariepiglóticas, vestibulares, vestíbulo e as cartilagens aritenoides. A região glótica, formada pelas pregas vocais e comissuras anterior e posterior, cada uma deve ter uma espessura de 1 milímetro dos anos de imagem, e a região glótica, a região infraglótica, da superfície inferior das pregas vocais até o limite inferior da cartilagem tricóide, não termina a laringe. Aqui um corte de ressonância, só para mostrar de novo a cartilagem tricóide e lembrar que não tem a mucosa da região infraglótica é aderida à cartilagem tricóide, não existe material entre a luz da laringe e a cartilagem tricóide. Os carcinomas de laringe, o tipo mais comum é o epidermoide, que tem origem na superfície mucosa, e por isso diagnósticos vão ser com visualização direta. A tomografia e a ressonância servem para avaliar o cometimento extramucoso, presença de linfonodomegalias, fazer o estadiamento pré-biópsia e avaliar a infiltração cartilaginosa. A infiltração é mais comum nos tumores glóticos e de hipofaringe em relação aos tumores supraglóticos. Lembrar da mineralização não uniforme ou assimétrica que as cartilagens podem ter, e aí avaliar se ela for mais mineralizada, deve ser melhor avaliada por TC e menos por ressonância. É um sinal bem sugestivo de infiltração. É a extensão tumoral externamente à cartilagem, claro. E lembrar que a esclerose da infiltração também pode ocorrer só de pericondrite na cartilagem. Aqui a invasão cartilaginosa. Um carcinoma laríngeo, que é essa massa, e a cartilagem tireoide direita está esclerosada. Aqui é uma TC, aqui uma ressonância axial. Olhar aqui a queda do sinal da imagem tireoide direita, que evidencia um comprometimento total da cartilagem. Aqui é uma TC contrastada, em nível de pregas vocais, um tumor transglótico com erosão aqui da lâmina da tireoide e esclerose difusa. Os tumores supraglóticos são 30% dos tumores laríngeos. Eles provocam uma rouquidão tardia, por isso as lesões são diagnosticadas num estágio mais avançado. O tumor de epiglote tem um crescimento circunferencial no espaço pré-epiglótico. O tumor de prega ariepiglótica tem um crescimento exofítico obstrutivo. E as lesões de prega vestibular e ventrículo invadem submucosa e o espaço paraglótico e geralmente tem uma extensão transglótica. Avaliar os espaços epiglóticos e paraglóticos e a base da língua, cuidado com as tonsilas linguais, que elas podem estar aumentadas e obstruir uma parte da valécula, simulando lesões. E a infiltração cartilaginosa dos tumores supraglóticos é baixa, a porcentagem é baixa, e quando acontece, geralmente acomete a tireoide. Aqui o carcinoma é epidermoide supraglótico, do espectro vegetante na epiglote, e aqui uma linfonodomegalia com área de liquefação central. Os tumores glóticos correspondem a 60% dos tumores laríngeos. Na tomografia, na exame de imagem, é importante avaliar a extensão inferior do tumor, acometimento da comissura anterior e posterior, cartilagens aritenoides e tireoide e o espaço paraglótico, principalmente para escolher a técnica cirúrgica a ser empregada. Aqui é um carcinoma epidermoide, uma extensão infraglótica. Aqui acomete as cartilagens cricoide e aritenoide. E aqui observar que há uma massa entre a cartilagem cricoide e a luz laríngea. Os tumores cartilaginosos podem ser benignos, condroma ou malignos, como o sarcoma.
Calcificações arredondadas nos exames sugerem fortemente origem cartilaginosa. Em 90% dos casos, a cricoide é acometida. Aqui é um condroma da cricoide e aqui é a peça cirúrgica. Metástases linfonodais é mais frequente nos tumores supraglóticos do que nos tumores glóticos, porque a região supraglótica ela drena para a cadeia jugular interna alta. É comum o acometimento linfonodal bilateral, principalmente quando os tumores passam da linha média. O linfonodo cervical é considerado aumentado quando maior de 1 centímetro, o júgulo de gástrico maior que 1,5 centímetro. E os linfonodos acometidos têm uma hipoatenuação central na tomografia ou hipossinal na ressonância, que evidencia necrose e infiltração tumoral. A extensão extranodal é sugerida pelo borramento dos planos gordurosos ao redor dos linfonodos, quando o linfonodo tem contornos espiculados. A probabilidade de extensão extranodal aumenta com o tamanho do linfonodo, 40% de linfonodos menores que 2 centímetros, aumenta para 74% de linfonodos maiores que 3 centímetros. E é importante avaliar a invasão da artéria carótida interna pelo grau de movimento circunferencial. Se o vaso estiver todo circundado pelo tumor, é bem provável que ele esteja invadindo. E se estiver só parcialmente contato do tumor com o vaso, é pouco provável que ele esteja invadindo. Mas claro que essa avaliação tem que ter cautela, porque algumas vezes não existe essa correspondência imagem com os achados cirúrgicos. As lesões císticas podem ter origem na mucosa ou no saco da laringe. Os cistos mucosos estão associados à glândula salivar menor, mas pode ocorrer em qualquer região da mucosa da laringe, exceto no nível das prévias vocais. E o cisto sacular ou laringocele, ele acontece por obstrução do saco do ventrículo, um aumento de pressão intraglótica, uma estenose pós-inflamatória, um trauma ou um tumor. Na terceira ressonância, tem uma formação preenchida por ar ou líquido no espaço paraglótico e a laringocele ela pode invadir a membrana tireoide, chamada de laringocele externa. Aqui é uma laringocele externa que invadiu a membrana tireoide e aqui é uma laringocele. As lesões vasculares na TC e na ressonância tem intensa captação de contraste. Na laringe tem hemangioma e paraganglioma, que é um tumor endócrino, mas tem comprometimento vascular. E o hemangioma tem calcificações arredondadas na tomografia, que são os recursos prebólicos. O trauma laríngeo pode acontecer em fratura das cartilagens, disjunção ou lesões de partes moles. A TC é um bom exame para avaliar, porque ela evidencia as cartilagens e as partes moles. Se tiver uma laceração de vias aéreas, vai ter arco nos espaços adjacentes. Pode ter fratura da cartilagem tireoide e da cartilagem cricóide. Como a cartilagem cricóide é um anel circular, ela geralmente é fraturada em 2 pontos. E a disjunção pode ser da articulação cricoaritenoide, mais comumente, ou até da crictireoide, com trauma mais grave. Aqui é uma fratura da cartilagem cricóide com uma redução da luz da laringe. E por fim, os processos granulomatosos, que podem acometer a laringe: tuberculose, paracocídio, edomicose, sífilis e candidíase. O quadro radiológico simula um carcinoma epidermoide, por isso deve-se fazer uma correlação com dados clínicos, especialmente a presença de imunodeficiência adquirida. Na TC tem um espessamento difuso da laringe, com uma redução do lumen, e pode simular esses processos granulomatosos também, infecciosos, a granulomatose de Wegener, sarcoidose e amiloidose. Aqui é uma paracocídio e edomicose na laringe, nível de pregas vocais estreitando a luz da laringe. E aqui de novo uma lesão sólida entre a cartilagem cricóide e a luz laringe.